Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia. A gente fechou o outro bloco, né, com essa fala muito importante, tocante, assim, né, do professor Apolo Eringer, mostrando como é que a questão do meio ambiente entra na vida dele, né, não era uma questão que estava colocada desde o início, e ele vê uma outra possibilidade de construir um outro mundo, né? E aí a gente vai tocar um pouco nisso agora, dessas possibilidades de a gente construir um outro mundo. Por quê? Porque muito se diz que, olha, o planeta Terra está condenado a acabar. E uma das questões mais complicadas é a questão da energia. Por isso que a gente vai entrar nesse assunto agora. E eu queria começar com você, Ivo. É meio catastrófico isso que eu falei, assim, olha, o planeta Terra está em decadência, vai acabar, e a questão da energia, a gente tem que olhar para isso. O que você acha disso? Assim? O maior desafio do ser humano, né, é conservar a energia, né? Não que a energia vai acabar, é a maneira que você transforma a energia com as perdas ou sem as perdas. Esse que dá um impacto muito grande, que você tem que saber gerenciar isso e lidar com isso. Porque a energia está aí, né? Mas depende de onde você quer concentrá-la. E quando e qualquer quantidade. Então isso é muito importante. Hoje o nosso maior desafio com a energia solar é conectar tudo e levar aonde está a carga principal, né? Você não tem a linha de transmissão infinita para colocar em todos os lugares. Então você tem que saber coordenar todas as transformações de energia e geração de uma maneira positiva, com o menor impacto possível, né? Esse é o maior desafio, trazer o aumento de consumo de energia de uma maneira consciente, eficiente, com a conversão e a transformação, né, da energia de uma maneira mais alinhada com a entrega da energia de qualidade para quem precisa ou para a carga específica. Mas, Ivo, para fazer isso tem que pensar fora da lógica que nós usamos durante o século XX todo, né? Sim. E aí, as universidades, os engenheiros... Hoje, o aumento de eficiência do equipamento, né, com troca de motores elétricos, hoje um módulo solar fotovoltaico, né, que é o que eu estou especializado, né, estou trabalhando com isso, ele tem uma eficiência maior, né, ele tem o aumento de eficiência do que quando eu estudava um módulo pequenininho, né, em 98, hoje já tem um módulo muito maior, né, produzindo uma quantidade de energia muito, com eficiência a mais de 20% de eficiência. Antigamente era muito menor, né? E além de você ter conseguido, vamos colocar aqui que 120 vezes menor, você usa uma área para gerar energia do que com a plantação de álcool, aproximadamente, para você colocar dois veículos andar, um a álcool e outro movido a eletricidade. Então esse é um ponto, mas tem pontos que você tem que usar o álcool, tem pontos que você tem que usar o combustível fóssil. Esse mix que é o principal desafio nosso hoje para diminuir o impacto, né? Porque nada é único, né? O energia solar à noite não tem. Como que você vai fazer? Na hora que você precisa para um hospital, entra um gerador, mas por quanto tempo? Né? Qual que é a sua capacidade? Igual nós estamos colocando pessoas de conhecimentos diferentes em conjunto, né? Tem o Diego, né, acompanhando, o professor, o João, você da área de comunicação. Isso tem que funcionar. Como é que funciona? Conversando, olhando, experimentando, vendo qual que é o melhor jeito da gente aplicar aquela tecnologia para aquele determinado uso específico, né? Isso é muito importante. João, vamos entrar então, né? A CEMIG é uma empresa tradicional, né? Quantos anos tem a CEMIG? 70 22 de maio, agora completou 70 anos. Sim. E, poxa, o que é o projeto CEMIG Sim, né? Tudo isso que o Ivo colocou, da geração de energia, dessas formas distintas, dessa evolução da energia, está muito associada a preço. Sim. Né? Hoje a gente tem uma tendência mundial de compartilhar, e eu vou falar um pouquinho disso, desse compartilhamento dessas usinas, mas o preço de energia, hoje ele é uma variável importantíssima no orçamento da população brasileira. A gente está sentindo isso, né? No bolso, luz, literalmente, né? No bolso. Então a gente, obviamente, essa consciência ambiental, ela tem evoluído, ela é fundamental e necessária, essa é a batalha do Apolo, há anos, né? Não só dele, mas das pessoas do Manuelzão. Agora, o
o equilíbrio de se buscar isso com preço que consiga atender o mercado, ele passa também por um mercado um pouco mais aberto e concorrencial. E é bom o Diego estar aqui, porque a gente está nesse mesmo mercado. Sim. E hoje a gente está trabalhando uma geração mais limpa, que é a geração solar, assim é a empresa de inovação e soluções em energia do Grupo CEMIG, é uma empresa nova, ao contrário da CEMIG, ela tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora em outubro, e a gente quis criar uma empresa simples, uma empresa de inovação, uma empresa que fala com o cliente muito próximo, com esse jeito mineiro, com esse jeito CEMIG, mas com um jeito próximo ao cliente, mas com o objetivo de gerar uma energia limpa e mais barata e poder compartilhar essa energia. Então, como é que funciona isso de uma maneira muito rápida? A gente constrói uma série de usinas no estado, principalmente no norte de Minas, então tem toda essa questão do desenvolvimento. A gente tinha lá áreas realmente improdutivas e hoje elas estão tomadas de usinas, não só da CEMIG, sim, esse mercado é aberto e concorrencial, e a CEMIG está fazendo isso, porque ela admite essa concorrência e ela gosta dessa concorrência para que a gente tenha melhores preços. Então a gente constrói essas fazendas e hoje todo mundo que está em casa pode produzir a sua energia. Não sei se você sabe disso, mas você pode produzir a sua energia. Como é que é então isso? Você pode produzir a sua energia e é um jogo de encontro de contas. Então você tem uma conta de R$200 ou R$300. Você vai contratar um engenheiro especialista, vai colocar as placas solares lá no seu telhado e o projeto vai ser bem dimensionado para que você gere essa energia suficiente para aquele seu consumo. Então, se você tem um consumo histórico de R$300 de conta, o seu projeto tem que ser dimensionado para aquilo, para que você consiga injetar aquele mesmo montante de energia na rede. A CEMIG Distribuição, ela reconhece que o Elias foi lá e fez gerou a sua própria energia, ela reconhece e fala, olha, ele consumiu 300. Ele gerou 300, então eu vou zerar a conta dele. Vai pagar, obviamente, a taxa de iluminação pública, uma tarifa de disponibilidade para uso do fio, para uso do sistema da distribuidora, mas você pode produzir a energia e todo mundo que está em casa pode produzir a sua energia. Isso chama geração distribuída. Como é que a gente evolui a geração distribuída se você ou eu não tem telhado, ou não tenho dinheiro, ou não tenho interesse em produzir a minha energia porque estou investindo no meu negócio ou porque tenho as minhas prioridades na minha casa e eu não consigo fazer isso. É aí que entra o mercado da energia solar compartilhada, nesse mercado que é literalmente aberto e concorrencial. Essas usinas que são construídas, como eu falei, principalmente no norte do estado, o cliente se associa a um pedaço dessa usina. Então ele gera essa energia remotamente em qualquer lugar desse estado. E aí a distribuidora entende, porque a CEMIG sim faz esse papel de uma maneira totalmente digital, você entra lá no site, faz essa contratação. E aí ele arrenda, literalmente faz parte dessa comunidade solar, vai pegar um pedaço dessa energia para ele, vai gerar essa energia em Manga, em Pirapora, ou tem em Lavras, tem no sul de Minas, enfim, isso está espalhado para todos os lugares aí do estado. E aí vai fazer essa mesma compensação de quem produziu a própria energia do telhado, só que remotamente dentro de uma comunidade solar, com vários clientes ali dentro. E a gente se relaciona diariamente com esses clientes tentando fazer o melhor para eles. Bom. Vamos colocar o Diego aqui no papo. Vamos lá. Diego, onde é que você entra nessa história aí, hein? Como é que é o trabalho da Meta? Perfeito. Vou pegar um pouquinho do gancho do que os colegas aí estavam falando, né? Eu que sou engenheiro agrônomo de formação, resolvi sair da área justamente por entender que energia, ela é um dos mandantes, né, um dos maiores indicadores de crescimento de qualquer nação. E quando a gente escuta falar, né, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, a gente encontra um gargalo muito grande dentro do agro mesmo, quando diz respeito à energia. Vários lugares dentro aqui mesmo do estado de Minas hoje têm alguma dificuldade de acesso, balanço, questão de rede, mesmo para conseguirem, né, aumentar ali a produtividade. Foi por esse fator e junto com isso, né, sou um entusiasta, um apaixonado por tudo que tange a questão da sustentabilidade,
juntamos, né, eu e os outros sócios, para formarmos aqui a Meta. E a Meta ela nasceu justamente para facilitar ou democratizar o acesso das pessoas físicas, pequenas e médias empresas, à energia que é limpa, renovável e que ainda por cima pode ser mais barata, como o João estava falando aí agora, né? É um pouquinho diferente, talvez, do que a CEMIG Sim faz. A gente hoje explora todos os modais de geração que obrigatoriamente tem que ser de fontes que sejam limpas e renováveis. E a gente faz um match, né? A gente hoje é o elo entre a geração de energia limpa, de um lado, seja ela solar, eólica, biogás, que a gente tem hoje opera, né, o maior aterro da região aqui metropolitana de Belo Horizonte. E toda essa energia ela é injetada na rede, a Meta está aqui no meio do caminho para fazer a roda girar, e o cliente final ela acessa o nosso site, metaenergia.com.br, e no cadastro de 5 minutos ela consegue garantir o seu acesso ali a essa energia que é limpa e que é renovável. E a grande vantagem, talvez, né, está dentro de 2 pontos. Primeiro, o consumo de uma energia limpa, que é um dos pontos mais fortes que a gente enxergou no início da nossa trajetória, né, a mudança mesmo de mindset do consumidor de energia, de tentar trazer mais sustentabilidade para o seu dia a dia. E, num segundo ponto, ainda pagar um pouquinho mais barato do que a energia que é oferecida pela distribuidora, né? Então, a gente nasceu exatamente com essa missão, de garantir o acesso à maior quantidade de pessoas possível a essa energia que é limpa, renovável e mais barata. Boa. Apolo, o que você está achando de tudo isso assim? Nós estamos numa utopia ainda. Eu estou admirado e gostando demais, né? Eu estou aprendendo com você, com o Diego. O Diego. E eu tenho... Meu irmão já mexe com energia renovável, né? O Alexandre. Ele fez pós-graduação na Paraíba, na época, eu até estive lá na universidade, numa outra época. E na época ele foi um pioneiro, porque ninguém fazia, né? Não se falava disso, nessa área. Uhum. E a questão da energia, ela adquiriu muita importância nas últimas décadas, né? A questão mudou muito. Tinha até gente falando, Deus é energia, tudo era energia, né? E a lei da conservação da energia é uma coisa que sempre me atraiu muito no estudo de física, né? No vestibular eu ficava admirado de ver, uma coisa muito bacana mesmo de estudar. Mas eu acho que no Brasil nós estamos enfrentando alguns problemas. Se por um lado tem esse progresso todo que está havendo aí, nós temos um outro lado que eu considero meio deprimente para o país. Uma coisa que, na minha experiência em gestão dos rios, né, eu fui presidente do Comitê do Rio das Velhas, fui fundador, membro do Comitê do Rio São Francisco, eu discutia muita questão de Sobradinho, a questão da Paulo Afonso, a questão energética, eu já estive lá várias vezes. E a partir de 1970, o Brasil começou a querer ser um grande fornecedor de grão, de alimento para o mundo. Celeiro do mundo, que era a palavra usada. A palavra usada. E a partir de 1970, no governo Geisel, e com o Paulinelli também, sendo ministro, né? Conheço o Paulinelli desde que eu era criança. O Brasil passou a desenvolver o agronegócio no Cerrado, no Brasil Central. Corrigir o solo, foi o projeto Japão-Brasil, e esse projeto Japão-Brasil, o projeto JICA, de Colaboração Brasil, eles passaram a utilizar muita água subterrânea para irrigação. Irrigação, tá. Então o Brasil exporta soja, que é o principal produto de exportação agrícola, exporta muita carne, milho, celulose, etc. E isto à custa de uma grande utilização de água subterrânea. E o aquífero Urucuia passa por debaixo do espigão de Goiás e vai lá para o oeste da Bahia, vem para o norte de Minas,
Esse aquífero Urucuia, ele esvaziou. É porque é finito, né? Porque, não, é porque é o seguinte, quando eles fizeram a série histórica do São Francisco, de 1930, 1970, quase 50 anos, eles garantiram que Sobradinho teria uma vazão firme, sempre, 100%. Só que com o agronegócio, a água saiu. Nós estamos exportando água. Nós estamos exportando água. Então, Sobradinho agora só enche de vez em quando chove muito e tal. Sobradinho está sempre no seu nível morto lá. Como São Paulo também, por causa do agronegócio de São Paulo, sobretudo da cana, é terrível lá. Então, mudou muito essa economia brasileira e criou um tipo de seca que não é a seca do Portinari. Não é porque São Pedro não mandou água. Não é a estiagem. É a seca subterrânea devido ao agronegócio, devido à retirada de poços profundos, tipo, por exemplo, o norte de Minas está acontecendo demais, e devido à mineração. Você, para minerar, você tem que tirar a água para minerar no seco. E você atinge o lençol freático e bombeia noite e dia aquela água para fora. Então você seca todas as nascentes em volta, porque rebaixa o lençol. Então só as nascentes muito baixas que tem água. Você seca a região. E aí o que acontece? Eles não pagam o valor de mercado da água bruta para usar na agricultura, na indústria que tira poço profundo também, em vários locais, e a mineração. Eles falam que a água bruta não tem valor agregado. Não tem na hora que tira, mas na hora que vende o produto tem, seja aqui ou lá fora. Isso. E aí quem paga a conta do almoço? O consumidor doméstico. Não é só doméstico, o consumidor urbano. O consumidor urbano está pagando a conta através da tarifa de água e através da tarifa de energia elétrica. Por exemplo, tem bandeira vermelha de setembro a abril, são 8 meses. Então a população urbana, sem ser avisada, de forma escondida, está pagando, que o agronegócio, a mineração, não paga o valor de mercado da água bruta, transferindo isso para o consumidor urbano. Então, eu denunciei isso como hidronegócio, né? E o que me levou a ganhar um processo da FIENG me acusando de ter difamado, né? O que é um absurdo. Como é que eu vou difamar uma pessoa que a fama já não é boa? Então, não tem jeito. Apolo, peraí. Ivo, deixa eu... Pela lógica do Apolo aqui, todo esse esforço que vocês estão colocando, né? Ele corre um risco de não ter um resultado assim, porque ainda vai se continuar precisando da água lá para o agronegócio. Não sei, pelo que eu entendi, né? Todo o esforço que a CEMIG está fazendo, sim, que a Meta está fazendo, todas as pesquisas vão desonerar o consumidor, mas a conta não vai fechar, porque o agronegócio vai continuar precisando de água, né? Então, como é que vai funcionar isso? O agronegócio está aberto a isso? Como é que é? Pelo que eu tenho visto de estudo, né? Eu fui numa palestra no UFMG, o professor Francisco Vidal, né, um mestre que eu tenho como referência nessas questões políticas, desenvolvimento econômico, né, ele é referência. Fiz com ele um curso na Alemanha, nós fizemos uma viagem para lá, como o investidor alemão deve se preparar para investir no Brasil. Na hora que ele vem para investir no Brasil, a primeira pergunta dele: vocês conseguem pegar a pegada de água? Quanto que você gasta de água para produzir essa camisa? Isso. Quanto você gasta de água para produzir essa cadeira? Isso é importante e é um indicador que eles colocam no órgão de fomento antes de começar a discutir com a gente a parte de investimento. Tanto na Suíça também tem essa pegada, na Finlândia. No Brasil está tendo isso muito presente. Hoje você consegue mapear no seu processo produtivo. O indicador nas indústrias hoje é o indicador do consumo de água para produzir as coisas dentro e é disso grande, que o professor esse indicador colocou. É grande? Ele é muito importante, ele não está tão alto. Hoje você já tá vivenciando, minha família toda é engenheiro de Minas, né? Tem, ou é engenheiro eletricista ou é engenheiro de Minas, não tinha escolha, né? E o interessante é que hoje você tem a mineração, né, a seco, você tem a produção, a limpeza dos módulos fotovoltaicos. Se ela não for a seco, você já pega você não é bonificado, né? Você perde ponto. Então essa preocupação, principalmente também na irrigação,
né, na hora que fica o pivô de irrigação ligado, tirando água do Rio São Francisco, lá no caso de São Romão, né, naquela região da Bacia de São Francisco. Oeste da Bahia. Oeste da Bahia, tem uma preocupação também de regular, né? Até mesmo na hora que ele vai escolher a irrigação, ela é feita à noite, controla a evaporação, não liga a irrigação se tiver o sensor de umidade. Entendi. Eles estão mais Isso. preocupados em fazer essa gestão com o desenvolvimento de novas tecnologias de instrumentação. Você começa a perceber a umidade em função disso, não é, professor? O problema é que houve uma discussão no Brasil durante décadas de que cobrasse pelo uso da água estimularia o empresário a investir em métodos mais econômicos, porque Sim. senão ele pagaria muito. Só que tem que eles não pagam pelo uso da água bruta. Não pagam. É uma grande enganação, porque eu, dentro do comitê, eu fiz as contas. Por exemplo, todo o comitê da Bacia de São Francisco, os empresários que pagam, é um grupo de grandes empresários que pagam, mas ele não é obrigatório. Não é obrigatório, paga quem quer. E outra coisa, a maior contribuição para o Comitê de São Francisco é vindo pelas empresas de saneamento e pelo projeto de transposição, que é saneamento. Quem paga a conta são os consumidores urbanos, também lá no Nordeste. Então, essa história precisa ser discutida. Claro. Quer dizer, eu acho que ninguém está querendo acusar ninguém de nada. Agora, eles estão proibindo a discussão. Me lembra um pouco a mais-valia que estava descoberta por Marx, em que ele mostrou que, mesmo se você vendesse os produtos pelo preço de custo, você teria lucro. Aí ninguém entendia. Eles achavam que só vendendo acima do preço de custo. Não, ele falou que mesmo que você venda pelo preço de custo, você tem lucro. Pessoal, como? Ele falou que está no preço da mercadoria chamada salário. Você contrata um cara por um mês. Do trabalhador. E em uma semana, se ele trabalhou, ele paga já o preço da força de trabalho. Então, lucro e trabalho não pago. Isso foi uma descoberta genial. No caso, muitas dessas empresas que se dizem muito competentes, muito eficientes, estão ganhando dinheiro porque não pagam o preço da água bruta, transferindo para o consumidor urbano. Isso não é justo. Então vão abrir o jogo, vão discutir. Discutir, se eu estiver errado, tudo bem. Mas vão abrir a discussão numa boa. Para que ficar escondendo? Fica feio, né? João, vamos entrar nessa discussão. Eu acho que a busca desse equilíbrio. Porque, assim, há que se buscar um equilíbrio também, porque nós não podemos também transformar o agro, só para pegar o exemplo que foi citado pelo professor, e falar, poxa, não, tá tudo errado. Existe uma economia... Não pode generalizar o agro também, exato, né? O Will falou que algumas empresas, né, já começam existe uma economia por trás, ou por dentro do agro, que fomenta milhares de famílias nesse país. Eu acho assim, este equilíbrio... Produz para exportação, né? Produz muito para exportação também, isso é um fato. O alimento nosso vem dos pequenos produtores. Bom, isso que estão sem água. A discussão é muito ampla. Eu acho assim, quando eu falo de energia, né, de energia elétrica, eu vejo assim, realmente o consumidor está pagando, urbano, essa conta, mas existe uma regulação no setor elétrico que ela culmina sempre no consumidor. Então, qualquer investimento que é feito, seja ele correto ou errado, respeitando ou não respeitando, ele converge lá na ponta para o consumidor. Então, existe também um problema sistêmico, tá, que precisa ser também discutido, porque não adianta assim gerar uma energia limpa e barata, a meta é gerar uma energia limpa e barata, e isso provocar no final do dia uma elevação de tarifa, fazendo com que a população no final do dia pague a conta, com bandeira vermelha, bandeira... Então, essa discussão regulatória da energia e de outros setores, elas precisam realmente ir à mesa. Agora, nós não podemos abrir mão do equilíbrio. Aí eu me permito discordar do professor. Assim, acho que existe... as empresas estão aí buscando a rentabilidade. Obviamente, de novo, não adianta também ser... Está muito na moda falar em ESG, né? Em sustentabilidade. Tem muita coisa realmente que é da boca para fora. Você precisa realmente ser sustentável na essência da sustentabilidade, do conceito de sustentabilidade, mas eu acho legítimo que se busque resultado com isso.
Por isso o papel da CEMIG é importante, né? Sim. Porque ela é um órgão que tem um interesse público, assim, também. Exato, né? Poxa, não- a CEMIG tem um desenvolvimento econômico fundamental, poxa, dispensa comentários. A CEMIG é a maior incentivadora da cultura no estado de Minas Gerais. Mas esse papel da companhia, né, e aí não quero falar pela CEMIG Distribuição, nem Sim. posso falar pela CEMIG aham. Distribuição, mas o papel é fundamental do ponto de vista de desenvolvimento, de investimento. Mas eu E prefiro de levar... preocupação com o consumidor Sem também, né? dúvida. Então, a nossa missão hoje é entregar a esse consumidor uma energia limpa e barata, mas a gente não pode deixar de discutir a questão de uma forma mais ampla, porque a corda está arrebentando sempre no bolso, literalmente no bolso do consumidor. Hoje, uma pessoa que tem uma renda próxima de 1 salário, 2 salários, o peso da energia elétrica na conta dele é muito alto e isso não está certo. Se a gente seguir nesse mesmo nível, se você pegar os últimos aumentos tarifários médios no Brasil dos últimos 5 anos, 10 anos, se a gente projetar isso no futuro, a gente vai chegar num tarifaço que a energia vai se tornar um bem mais importante dentro da casa do que a própria comida. Alimentação. E aí a gente vai ter um problema. A gente precisa reduzir tarifa. Tá bom. Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco, continuamos a discutir, né? São discussões, né? Abrindo horizontes com opiniões diferentes sobre a questão ambiental, sobre energia e, claro, a economia no meio disso tudo, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!